A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Vamos mais um videozinho, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. E esta palavra Ele me deu ontem. Mas ontem eu escrevi alguma coisa no WhatsApp, mandei para os irmãos. E hoje eu quero estar colocando aqui no vídeo a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Ela está lá em 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 até o verso 19. Eu não vou ler todo, mas eu vou ler um pedaço, tá? Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento ao Ciro. O Senhor que deu livramento, foi através do Senhor que teve livramento, por isso que ele era um grande homem. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Valoroso, porém leproso. Lembra-se disso. Saíram as tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse à sua senhora: tomara que meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: e assim falou a menina que da terra de Israel. Interessante que ele, sendo um general de guerra, ele deu ouvido a uma menina, uma escrava, a uma menina. E outra coisa importante, essa menina, mesmo sendo escrava, sendo prisioneira, ela queria levar a boa nova do Senhor para aquele que estava escravizando ela, que era Naamã, né? No caso, ela era serva da esposa de Naamã. Por isso que a palavra de Deus diz que onde nós estivermos, nós teremos que ser testemunha do nosso Senhor. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste. Eles estavam pensando aqui que o milagre de Deus, né, é comprado. Deus não se vende, não está à venda os milagres de Deus. A oração nossa não pode ser vendida. Aquele que faz oração e cobra por essa oração vai pagar um preço muito, muito grande diante de Deus. Nós não podemos receber nada pelas nossas orações. As nossas orações têm que ser gratuitamente. De graça, recebeste, de graça, você tem que dar. Então, e foi. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou vivificar? O rei de Israel, ele ficou apavorado aqui. Ele ficou apavorado quando ele recebeu aquela carta, porque ele falou: poxa, agora é hora, eles vão levantar guerra contra a gente, porque eu não tenho esse poder. Só que ele esqueceu que no meio do povo de Israel tinha um homem de Deus, um homem que clamava a Deus e Deus respondia. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje, não. Hoje nós vamos falar sobre o que Eliseu falou. Aí vamos indo. Então, no verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne se tornará e ficará purificada. Porém Naamã se indignou muito. Naamã pensou que ele ia chegar e fazer uns gestos com as mãos, dar uns pulinhos, fazer alguma coisa e passar a mão nele, passar algum óleo e ele seria curado. E Eliseu simplesmente fala: vai lá no rio e você vai tomar 7 mergulhos. O que eu quero dizer hoje para você é sobre esses 7 mergulhos. O número 7 na Bíblia, ele simboliza completo, inteiro. Em 7 dias, em 6 dias, Deus fez o mundo e no 7º ele descansou. Então 7 representa inteiro. Tá tudo que tá terminado. Quando Eliseu mandou Naamã tomar o banho, o mergulho 7 vezes, certamente essa mensagem precisava de uma lavagem interior, né? Essa mensagem representava que Naamã precisava ser lavado interiormente, não só
por fora. Muitas das vezes nós precisamos ser lavados nosso interior, não o nosso exterior. O nosso interior precisa ser lavado com água viva, lavado com o sangue de Jesus. O general Naamã, ele andava com as vestes finas, com vestes gabosas, provavelmente fardado com aquelas medalhas que ele tinha ganhado na guerra, né? E ele com aquela carta ali na mão, entregando o rei manda chamar Eliseu. Então ele provavelmente fala, mas como que pode esse homem falar isso comigo? Lá no verso 5, no verso 6, né? Fala assim, e levou carta ao rei dizendo, logo em chegando a ti esta carta, sabes que eu te enviei Naamã, meu servo, porque restaurará a sua lepra. Então ele estava vestido com vestes de general. Ele estava ali como um enviado do rei, representando o rei da Síria. Então ele não estava como qualquer um. O que ninguém sabia, na verdade, meus irmãos, é que debaixo daquela farda, daquela roupa cintuosa, daquelas medalhas, daquelas capas, de toda aquela parafernália toda, estava um homem leproso, um homem cheio de lepra, mal cheiroso, com as feridas em chagas, com as feridas minando água, com aquele cheiro horrível. Ninguém sabia, porque não via por fora. Mesmo assim somos nós. Muitas vezes nós estamos lindo, maravilhoso por fora, mas por dentro nós estamos cheirando mal por causa do nosso pecado, por causa da nossa falta de perdão, por causa da nossa falta de bondade, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade. Deus nos diz lá em Isaías que nós somos comparados como trapos de imundície. Trapos de imundície, aqueles trapos que eram enrolados ali nas feridas e tiravam e jogavam fora. Trapos de imundície. Cada mergulho que Naamã ia ter, ele representava algo muito importante. Nós vamos agora comparar os 7 mergulhos de Naamã aqui como o primeiro, lá no verso 1, né, de renúncia. Renúncia, a vida de Naamã era muito ocupada, cheio de compromissos, de cerimônias, compromissos sociais, todos respeitavam onde ele andava. Era reconhecido por suas vitórias, mas no fundo ele estava em chagas, em feridas. Então lá no verso 1 fala assim, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era grande este varão, valoroso, porém leproso. Esse primeiro banho, meus irmãos, esse primeiro mergulho aqui, seria um mergulho de renúncia, né? Entrar na água, Naamã teve que assumir a sua condição miserável, ele teve que descobrir as suas lepras, ele teve que sair da sua pompa de general, se despir diante dos seus servidores, diante dos seus soldados, diante da multidão, que provavelmente tinha uma multidão ali, querendo observar, saber o que o general da Síria estava fazendo ali. Então ele teve que se despir, né? Se renunciar à sua vergonha, à sua pequenez, o seu orgulho. Ele teve que renunciar ali. Para ser curado é preciso primeiro renunciar à aparência externa e mostrar a sua verdadeira condição de carência. Ele teve que se despir da sua capa, da sua máscara de general. Ele teve que se renunciar. Então, para nós recebermos a bênção de Deus, para nós recebermos o milagre de Deus, primeiro nós temos que tomar um banho, mergulhar na nossa renúncia, tirar de nós toda aquela nossa pompa de que nós somos melhores do que os outros, porque nós não somos. Por baixo dessa capa aqui existe muita podridão, muito orgulho, muita vaidade, então nós temos que renunciar, né? Como um paciente que não tem vergonha de se despir na frente do médico. Você vai no médico, você tira sua roupa toda, você fica nua. Você não pode ter vergonha.
como um paciente que se despide diante do seu médico, assim estava Naamã diante do povo ali, naquele momento ali, que ele sabia que ele precisava da cura. Mostre as suas feridas para Jesus. Eu quero dizer, mostre as suas feridas, as feridas do seu coração, da sua alma, tudo que você tem guardado dentro de você, mostra para Jesus. Fica despido na frente de Jesus, para que Ele possa ver as tuas feridas e te curar. Fala para Jesus de todas as suas feridas, suas mágoas, suas angústias. Isso é renúncia, é nos expor para aquele que está nos examinando, para aquele que está nos curando. O segundo mergulho, o mergulho da fé. No verso 4, então entrou Naamã e notificou ao rei. Naamã, ele poderia ter falado assim, mas é uma criada, uma menina que veio falar comigo, uma menina que agora ela é escrava, ela é minha serva, ela está servindo na minha casa. Eu vou dar ouvido a uma criança, a uma menina, a uma mocinha que não sabe nada, um adolescente. Imagina só se lá em Israel vai ter medicina melhor do que aqui na Síria. Imagina aquele povo se vai ter medicina melhor do que na Síria. Mas ele deu ouvido e ele creu, ele teve fé. A palavra de Deus nos diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mesmo eu falando, eu gosto de ler para que vocês procurem nas suas Bíblias e vejam, né, que realmente está escrito, ó, Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a nossa fé vem pelo ouvir. Se nós ouvimos, nós temos que ter fé. Se você está ouvindo essa mensagem agora e Deus está falando no seu coração, tenha fé que Deus vai te curar. Seja qual for a sua enfermidade, se for uma enfermidade material no seu corpo, nesse corpo carnal aqui que nós vamos ter que deixar ele um dia, tenha fé que Deus vai te curar. E se ele não te curar, ele vai te dar força para você vencer. Se é uma doença na alma, no seu espírito, no âmago do seu coração, se é uma mágoa que você tem dos seus pais, se é uma mágoa que você tem do seu marido, da sua esposa, mágoa que você tem da sua mãe, que você tem de um amigo, tenha fé que Deus pode te curar. Leve para Ele e fala, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Então o mergulho da fé. O terceiro mergulho é o mergulho da dedicação. Ele levou consigo, né? Ele levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes especiais. Ao sair da sua terra, não quis ir de mãos vazias. Já tinha gastado muito tentando se curar e não tinha conseguido. Agora ele não queria ir de mãos vazias, ele queria levar uma oferta para aquele homem que ia orar por ele. Ele queria levar uma oferta. Os médicos não puderam receber, não puderam dar o sucesso que ele queria, com todo o dinheiro que ele já tinha gasto com a sua enfermidade. Mas agora ele queria levar uma oferta especial. Ele queria levar uma oferta especial. E ele não tinha outra coisa senão ser coisas materiais. Qual é a sua oferta especial para o Senhor? Qual é a sua oferta que você vai dar para o Senhor espontaneamente? Dá o seu coração, que é a melhor oferta que você vai dar ao Senhor. Entrega a sua vida para o Senhor, que é a melhor oferta, o melhor presente que você vai dar para o Senhor. Em Mateus 10, 8, nos diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Ele levou toda aquele ouro, toda aquela oferta para o homem de Deus. Mas o homem de Deus, ele não recebeu. Sabe por quê, irmãos? Lembra que eu falei no começo? Quando nós oramos pelos outros, nós não podemos receber nada em troca. Porque aquilo que Deus nos deu, nós temos que dar de graça para os outros. Aquilo que Deus nos deu, nós também temos que dar e compartilhar com os outros. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa oração,
que nós oramos pelos enfermos, oramos por aqueles que estão necessitados, oramos por aqueles que estão passando por aflição, aqueles que estão com casamento desajustado, aqueles que estão com causa na justiça. Nós oramos, mas nós não podemos receber nada em troca, porque Deus nos deu o dom para orar para os outros de graça. Agora, se alguém quiser ofertar alguma coisa, que oferte na casa do Senhor, que dê na casa do Senhor, que oferte ao Senhor assim de todo o coração. A melhor oferta que você pode dar ao Senhor é o seu coração, é a transformação da sua vida, é um coração limpo, purificado, arrependido, renovado, restaurado. Dê ao Senhor o seu coração. O quarto banho, o banho da obediência. No verso 10, ele fala assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a sua carne tornará e ficará purificada. Enquanto Naamã não se banhou os 7 banhos que requeriu, não recebeu a cura. Mas quando se levantou do 7º, a sua pele estava totalmente restaurada. Não adianta, irmãos, a gente fazer as coisas pela metade. A palavra de Deus nos diz que diz para Naamã que ele deveria mergulhar 7 vezes. 7, ele não queria, porque ele ainda estava cheio de orgulho. Ele ainda não tinha se renunciado. E os soldados ali que estavam sob o seu comando falou: meu senhor, se ele tivesse pedido uma coisa mais dura, mais difícil, o senhor não faria? Então por que não fazer isso, meu senhor? Vai lá. Se ficar limpo, glória a Deus. Se não ficar, não perdeu nada. E ele foi. E ele obedeceu. E cada mergulho que ele dava, que ele levantava, imagina a expectativa do povo olhando para ele. Mais um mergulho, mais um mergulho, mais um mergulho. E cada vez que ele mergulhava, a pele dele estava do mesmo jeito. Mas quando ele deu o 7º mergulho, ele levantou purificado. Porque ele obedeceu. O 5º mergulho seria, o mergulho da humildade. Pensava eu que ele sairia e ter comigo, verso 12, ter comigo, não são porventura os rios Damasco melhores do que as águas de Israel? Imagina um homem muito rico, despindo a sua capa, seu chapéu, retirando seus distintivos, a sua joia, diante de várias pessoas inferiores a ele, e descer as águas e ali ficar mergulhando 7 vezes. Talvez nem tivesse coragem de encarar as pessoas observando ele. Talvez estivesse com os olhos fechados ali, mergulhando na sua humilhação. Na sua humilhação, Naamã aprendeu que de nada adiantaria as aparências que ele tinha. Nada resolvia a sua necessidade. Precisou reconhecer a sua carência e igualar com as outras pessoas que eram inferiores a ele, mergulhar várias vezes. Várias situações na vida servem para nos ensinar a sermos humildes. Problemas de dificuldades, bem como relacionamentos difíceis, podem ser ferramentas úteis para quebrar o nosso orgulho. Nós precisamos quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa humildade. Humildade tem a ver com humilhação. Onde há arrogância, não há espaço para receber o milagre de Deus. Você está disposto a tomar o banho da humildade, deixar Deus lavar todo o seu orgulho, o orgulho da sua vida? Você está disposto a isso? A se humilhar diante de Deus? A despir de todo o seu orgulho, de toda a sua vaidade? O 6º mergulho, meus irmãos, representa lá no verso 15 a 17, que fala: então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma porção, uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não tomarei. Insistiu com ele para que tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo,
Des-me este teu servo uma carga de terra e um jugo de mula, para que nunca mais ofereça este teu servo holocausto, sacrifício a outros deuses, senão ao Deus de Israel. Aqui ele declarou um compromisso com Deus. Ele recebeu a graça de Deus. Ele não só recebeu a cura, mas ele recebeu a salvação de Deus. Ele diz aqui: a partir de hoje eu não me curvarei a nenhum ídolo, porque nenhum ídolo é como meu Deus. Somente ao meu Deus eu prestarei culto. Somente a meu Deus eu servirei, somente ao Deus de Israel eu me encurvarei. E eu quero fazer um altar com a terra de Israel, para que aqui eu possa encurvar e levar as minhas orações a Deus, diante do Deus de Israel. Naamã assumiu publicamente a sua fé em Deus, ao Deus de Israel. Ele pediu aquela carga para poder levar, para ele fazer um altar, para ele poder oferecer sacrifícios e as suas orações a Deus. O compromisso com Deus deve ser o resultado de uma experiência milagrosa. Você já teve uma experiência com Deus? Você já teve uma experiência com o Espírito Santo na sua vida? Você já se curvou diante de Deus? A palavra de Deus fala que nós não devemos fazer para nós nenhuma imagem de escultura, nenhuma imagem feita por mão de homem, não encurvar diante de nenhuma imagem feita por mão de homem, mas encurvar diante de Deus. Se Jesus doou a sua vida por nós, o melhor que temos a lhe fazer é oferecer e entregar as nossas vidas a Ele. Você já fez esse compromisso com Deus? Compromete-se em servir a Jesus, ao Senhor, e servir de todo o coração. Entregar a Ele a sua vida de todo o teu coração. Não encurvar mais diante de ídolos, de imagens de escultura, porque somente ao Senhor teu Deus servirás. Irmãos queridos, Maria foi a mãe de Jesus, nós devemos respeitá-la, amá-la, porque ela foi a mulher virtuosa, ela foi uma mulher que agraciada diante de Deus, mas ela não morreu na cruz do Calvário por nós. Nós devemos respeitar e reverenciar, mas nós devemos colocar a nossa vida nas mãos de Jesus, não nas mãos de Maria, porque Maria também precisou de Jesus para ser salva. Ela diz: o Senhor, o meu Salvador. Se ela diz que Jesus Cristo é o Salvador dela, é porque nós também precisamos de Jesus para ser o nosso Salvador. O sétimo compromisso, o sétimo mergulho aqui é o perdão e a paz. Ele nos diz no verso 18 e 19: nisso perdoe o Senhor, o teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar a ele e me encostar as minhas mãos, eu também que tenha que me curvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor, teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele uma pequena distância. Então aqui, meus irmãos, ele pediu perdão a Deus. Ele pediu perdão a Deus porque ele era um servo, ele tinha que entrar na casa do rei, do Deus do Sírio. E ele tinha que se curvar, porque ele estava junto com o rei, ele era um general. E ele, de antemão, ele já pede perdão, para que Deus perdoe ele quando ele tiver que entrar ali, porque ele é o general do rei, e ele tinha que fazer aquilo. E Eliseu fala: vai em paz, vai em paz. Naamã ia embora e se lembrou, de algo que o preocupou. Sempre que acompanhava seu rei ao templo, os seus deuses teria que abaixar para ajudar o rei a levantar. Não queria deixar mal entendido que estaria adorando aquela estátua, aquela imagem. Um detalhe pequeno para uma pessoa tão acostumada, a rituais e cerimônia, mas agora sabia que não deveria servir a outros deuses. Mateus capítulo 6, versículo 24, a palavra de Deus nos deixa bem claro, assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um
e amar outro, ou dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então o general que se indignou com o detalhe do banho no Jordão, agora é um homem submisso e interessado a servir a Deus, né, nos mínimos detalhes. Né? A sua alma foi cheia de paz. O homem ferido e sofredor volta para a sua família, né, curado e transformado. Ele não estava curado somente por fora, mas ele estava curado por dentro, porque ele tinha realmente entregado a sua vida para o Deus de Israel. E a partir daquele momento ele não ia se curvar mais aos deuses daquele país. Ele não ia se curvar mais. Lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13, fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Quando nós confessamos a Deus o nosso pecado e abandonamos, nós encobrimos uma multidão de pecado. Desculpa, irmão. A palavra de Deus diz que os nossos pecados, ele faz separação entre nós e Deus. Mas quando Deus perdoa os nossos pecados, ele esquece. É como o Oriente está distante do Ocidente, assim são a distância dos nossos pecados. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus que quer transformar a sua vida hoje. Seja qual for o seu pecado, seja qual for a sua mágoa, seja qual for o seu problema, Deus quer resolver hoje o seu problema. E eu coloquei aqui para finalizar o verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpa. Não somente a pele foi limpa, a sua alma também foi lavada. Ele se tornou um novo homem. Cada mergulho que ele dava foi a necessidade para purificar a vida de Naamã, dentro e fora. Enquanto se banhava, meditava. Este processo foi a forma que Deus quis usar para curar Naamã. Deus poderia ter curado imediatamente, porém preferiu fazer aos poucos para que a sua vida fosse purificada. E o mesmo acontece conosco quando Deus quer realizar um milagre. Não estamos preparados, por isso nós não podemos relutar a obedecer. Quando Deus fala conosco, Deus fala com cada um de uma maneira. E Ele usa estratégia para falar conosco. Quando nós não estamos preparados ainda para receber a bênção do Senhor, Ele nos trata. Ele nos fala de várias maneiras. Ele nos leva a nos humilhar. Ele nos leva a renunciar. Ele nos leva a ter mais fé. Ele nos leva a ser mais dedicado, a ser obediente, a nos humilhar, a ter compromisso com a palavra dele e com ele, a saber perdoar para ter paz. Não é só a gente perdoar e liberar perdão. Às vezes as pessoas que nós perdoamos, elas não querem nos perdoar, mas nós temos que liberar perdão para aquelas pessoas. Às vezes nós estamos com mágoa de pessoas que nós não conseguimos perdoar, nós temos que liberar perdão para essas pessoas. Nós temos que falar o nome dessa pessoa, pronunciar e falar em nome de Jesus, fulano e ciclano, eu te perdoo desse pecado, até você não sentir mais o pecado dentro de você, até você não sentir mais raiva, até você não sentir mais nada contra essa pessoa. Que Deus possa te abençoar e que você possa dar os 7 mergulhos na presença do Senhor. Mergulho da renúncia, renunciar às coisas que te afastam de Deus. Mergulho da fé, ter mais fé no Senhor Jesus Cristo. Mergulho da dedicação, dedicar mais a sua vida ao Senhor. Mergulho da obediência, obedecer à palavra do Senhor, porque ela é viva e eficaz para a nossa vida. A palavra do Senhor nos diz lá em Salmo 105, versículo 5, luz para os meus olhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Essa palavra aqui, ela é bússola para nós. Seja qual for o problema que você está passando, você procura aqui dentro da palavra de Deus, você vê o resultado, você vê a resposta. O mergulho da humildade, seja humilde diante de Deus e diante dos homens. Aquele que se humilhar diante dos homens, eu o exaltarei, diz o Senhor. O mergulho do compromisso,
Tenha compromisso com a casa de Deus, tenha compromisso com o seu ministério, tenha compromisso com o Senhor, tenha compromisso com a tua família, tenha compromisso com os teus amigos. E o último, o mergulho do perdão. Seja uma pessoa perdoadora, uma pessoa amorosa, uma pessoa que perdoa e libera perdão em nome de Jesus. Pai Santo e Pai querido, nessa manhã, ó Deus, eu quero te agradecer por mais essa palavra que o Senhor falou ao meu coração, que cada dia nós possamos nos renunciar, cada dia nós possamos estar mais perto de Ti, cada dia, Senhor, nós possamos ter mais fé, mais compromisso com a Tua palavra, mais compromisso com nossos irmãos, com nossos amigos, com nossos familiares. Pai, que nós não possamos olhar para nós mesmos, mas que nós possamos olhar a dor do nosso irmão, do nosso companheiro, da nossa família, e está, ó Deus, disposto, Senhor, a ajudá-lo em tudo, ó Pai. Senhor, que essa palavra venha falar ao coração de todos aqueles que ouvir, em nome de Jesus. Nos dê um dia de paz, uma semana abençoada na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Abençoe a todos que estão ouvindo essa palavra. Entra nessa casa, entra nesse lar, entra nesses corações e nessas famílias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarda, e que te dê uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Grande beijo.